Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilhas, repreenda o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilhas. Repreenda o inimigo, batiza os que creem, derrama fogo santo, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos felizes por estar na presença de Deus mais uma vez esta noite, para prestarmos um culto de adoração ao nome do Senhor. Irmãos, lemos a palavra, capítulo 25 de Mateus, capítulo 25 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu, aleluia, Mateus. A mensagem e a palavra muito, muito conhecida, amém? Nós vamos ler e eu vou deixar o Espírito Santo, conforme a vontade dele, falar nos nossos corações através da palavra de Deus, pois nem tanto a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Vamos ler o capítulo 25, glória a Deus, e o versículo 1 até o 4. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram para receber o esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 insensatas. E as insensatas tomaram consigo as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes tomaram azeite em seus depósitos, juntamente com as lâmpadas. Amém? Senhor, acabamos de ler a tua santa e bendita palavra. E eu quero glorificar o teu nome pela tua palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode tomar o seu assento, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para essa parábola, nós encontramos aqui 2 exemplos. Um a ser seguido e o outro jamais seguir esse outro exemplo. Porque são 5 prudentes e 5 insensatas, ou loucas em alguma tradução, ou nécias em outras traduções. Qual é a diferença? Ou como identificar em que grupo nós estamos? Se nós estamos no grupo dos prudentes ou se nós estamos no grupo dos insensatos? Em qual grupo nós estamos? Como identificar? Qual é a diferença que nos faz identificar, aleluia, e saber que 5 eram loucas e 5 eram prudentes? As prudentes, elas tinham depósito. Então a diferença, aleluia, é esta, além delas carregarem a lamparina, elas não abriam mão do depósito. Olha o que está dizendo a Bíblia para nós no versículo 2: e as insensatas tomaram consigo as suas lâmpadas. E o versículo 4 do capítulo 25: mas as prudentes tomaram azeite em seus depósitos. Quando Jesus disse que 5 eram, aleluia, nécias, que 5 eram insensatas, que 5 eram loucas, Jesus estava dizendo: 5 eram ímpias e incrédulas, olhando para
Nós cremos na Bíblia? Vocês creem que ela é a palavra de Deus? Se não crer, o negócio está bem feio. Olhando para você mesmo, para dentro de si, você crê que Jesus virá? Porque muitos já não creem mais, muitos não acreditam mais. Quem não crê mais, quem não acredita mais, são ímpios e incrédulos. Estão até pregando, estão até fazendo a obra de Deus, estão até anunciando o Evangelho das boas novas, e o pior, estão até curando e estão até expulsando demônios. Mas naquele grande dia, Jesus vai dizer: eu não vos conheço, porque foram pessoas ímpias, incrédulas, refletia, aleluia, entre aspas, por fora, o que não tinha acontecido por dentro. Mas se Deus for procurar essa pessoa em casa, no trabalho, na rua, não vai encontrar um servo de Deus, vai encontrar um ímpio e um incrédulo. São pessoas que estão preocupadas só com a lâmpada. A preocupação deles é mostrar para os outros, aleluia, aquilo que não é, mostrar para os outros aquilo que não tem. Amém? Mas quem é prudente, está preocupado com o depósito, não está preocupado em agradar os outros. Amém? Não está preocupado em mostrar para os outros o que não é, não, de maneira nenhuma. Está preocupado em agradar a Deus. Então agradar a Deus não tem, aleluia, local. Agradar a Deus é aqui, agradar a Deus é em casa, agradar a Deus é na rua, agradar a Deus é na escola, agradar a Deus é no trabalho. Isto é, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, se nós temos depósito, preocupado com os nossos depósitos, nós temos o dever de agradar o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso. A oração é uma bênção, mas a oração sem palavra é um avião sem asa, ou melhor, com uma asa só. Glória a Deus! Será que há possibilidade de um avião voar com uma asa só? Então a oração e a palavra são as duas asas. Amém? Crentes que têm oração e palavra, ele tem depósito. E se tem depósito, ele não precisa falar que ora. A lâmpada reflete por fora. Ele não precisa se preocupar com a lâmpada. Não precisa. As pessoas olham para ele, olham para ela e sentem desejo de servir o mesmo Deus, de adorar o mesmo Deus, porque olha e vê a diferença, vê que o camarada é prudente. Pode bater palmas e glorificar o nome do Senhor. Prudente no original significa inteligente, sábio, atento aos seus próprios interesses diante de Deus. Qual é o nosso interesse diante de Deus? É sermos purificados por Ele, é sermos perdoados por Ele, é ir morar no céu. Amém? O prudente, ele é inteligente, ele é sábio, ele sabe que a salvação não depende de João, a salvação não depende de Maria, a salvação não depende de José, a salvação só depende de Jesus. Isto é, ela é pessoal. O prudente, o inteligente, o sábio, ele sabe que a salvação não é coletiva, é individual. Todos nós estamos reunidos aqui.
assim como as 5 virgens, as 10 virgens estavam esperando o Mestre. Quem está esperando o Mestre? Aleluia. Quem está esperando Jesus? Levante o mão. Todos nós estamos, não estamos? Se a salvação fosse coletiva, as 10 entrariam. Mas como a salvação é pessoal, 5 ficam para o lado de fora. Aí olhando para dentro de nós mesmos. Se Jesus vier agora, tu sobe ou tu fica? Se Jesus vier agora, o seu interesse na presença de Deus tem sido se purificar, ser lavado dos pecados para desaparecer daqui? Ou o seu interesse aqui é só em ser beneficiado pelas bênçãos materiais? Como eu já disse, prudente ele é inteligente e sábio, então o interesse dele é ir morar no céu, ir morar com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Isto é, nós estamos vivendo aqui, mas o nosso olho não está nas coisas da terra, o nosso olho está no céu, pensando nas coisas de cima. Louvado seja Deus, aleluia, buscando em primeiro lugar o reino do céu e a justiça, e deixando que Deus faça, aleluia, o restante conforme a vontade dele, para a glória e honra do nome dele. Pode bater palmas. O que é o depósito, irmãos céus? Que depósito é este? Na época era uma vasilha, uma botija, um balde. O que é hoje? O que é o depósito hoje? O coração, o íntimo está cheio de azeite aí, íntimo. O Espírito Santo está manifesto aí no coração. Se está manifesto no coração, o depósito está cheio. Se o depósito está cheio, não precisa se preocupar, não. Jesus vai vir, tu sobe. Pode bater palmas para louvar o nome do Senhor. E o que é o azeite? Tem duas vertentes. Uma, como eu já disse, o Espírito Santo. Qual é o maior trabalho do Espírito Santo? O Espírito Santo trabalha em várias áreas, mas tem um trabalho do Espírito Santo que é essencial e especial. Esta é a maior obra do Espírito Santo em nós: forjar o caráter de Cristo em nós. E nós precisamos de pedir: Jesus, Senhor, ou o Espírito Santo, forja em nós o caráter de Cristo. Implanta o caráter de Cristo em nós. Porque quem tem implantado em si o caráter de Cristo, ele não tem pecado disfarçado. Quais seriam os pecados disfarçados? Um deles é o ego. É o eu faço, eu aconteço, eu prego muito, eu canto muito. Se não fosse eu orando nessa igreja, essa igreja já tinha fechado as portas. Isso é um pecado disfarçado, enganando o camarada. Pecado disfarçado do eu é sempre se colocar na posição melhor do que os outros. Sempre pensa consigo que está num grau mais elevado, só porque frequenta mais, só porque ora mais, entre aspas. E só através do trabalho do Espírito Santo, forjando o caráter de Cristo em nós, que esses pecadinhos são descobertos. Qual é o outro pecado disfarçado? A avareza. A avareza é terrível. A gente tem que ter muito cuidado com a avareza. E a gente tem que ir descobrindo ela devagarzinho e pedindo o Espírito Santo para ajudar a arrancá-la de nós. A avareza tem feito muitas pessoas perder a graça de Deus, porque são pessoas avarentas, pessoas cheias de si, pessoas que só pensam em si mesmo.
Só que é o seu bem-estar e os outros que se virem. Tem um outro pecadinho que só o caráter de Cristo também, forjado em nós, consegue derrubá-lo ele. É a ira. Se o caráter de Cristo não estiver forjado em nós pelo Espírito Santo, a gente vai se irar e pecar, porque vamos falar o que não deve, agir como não deveria agir e fazer o que não deveria fazer. E muitos usam uma desculpinha fajuta para continuar escondendo esse pecadinho. Eu sou crente, mas não pisa no meu carro. Eu sou crente, mas o braço não. O caráter de Cristo forjado em nós joga tudo isso por terra, porque nós passamos a produzir o fruto chamado domínio próprio. Por mais que ficamos irados, não agimos na ira para não pecar, porque o caráter de Cristo está forjado em nós. Amém? O azeite aqui, primeiro, é o Espírito Santo. Em segundo, a palavra de Deus, que tem que estar em nós. Como diz o Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a palavra, segurar com afinco a palavra de Deus. Amém? Meditar na palavra, se alimentar da palavra e viver a palavra de Deus. Pode bater palmas com a palavra de Deus. Glorificar o nome do Senhor. Paraíso provavelmente vai ter vendedores de azeite depois que Jesus vier. Porque foram o que as prudentes disseram para as loucas: e diante aos que vendei e comprai-o para vós. São pregadores que estarão aqui pregando, não sei como, não sei de que maneira, porque eu não quero estar aqui. Amém? Vendendo azeite, porém será tarde demais. Eu prefiro vender agora. Eu prefiro continuar vendendo azeite agora. Quem quer comprar azeite aí? Ou quem está comprando azeite aqui hoje? Mas, irmão Celso, com o que eu estou pagando? Com o seu tempo. Você tirou o seu tempo, saiu lá da sua casa e veio aqui se assentar para ouvir a palavra de Deus. Você está pagando o azeite que você está recebendo aqui nessa noite. Pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Aí, pregadores. Jesus. Ei, pregadores, a nossa responsabilidade agora aumenta. Porque além de nós termos para nós, pessoal, nós temos que ter para vender. Porque nós não podemos vender o que é nosso. Porque tem muitos só lendo a Bíblia para pregar. Está vendendo o que deveria ser. A gente tem que ler a Bíblia para se alimentar. A venda de azeite é consequência. É consequência daquilo que Deus já colocou dentro de você. É inspiração. Então primeiro você joga para dentro. Primeiro você é expirado. E quando a reserva está cheia, transbordando, aí a gente não consegue se segurar, não. Porque está transbordando. Então qualquer oportunidade que tem, está falando da palavra, está vendendo azeite, está vendendo azeite, está vendendo azeite. Porque tem para vender. Mas se alimentou primeiro. Pregando ou não pregando, a palavra tem que fazer parte da nossa vida. Se nós usarmos a palavra de Deus, se nós usarmos a palavra de Deus para nos alimentarmos dela, nós não vamos ter dificuldade para pregar, porque vai sair
naturalmente. Uma das regras de um bom orador é dominar o assunto a qual ele vai falar. E para dominar esse assunto, ele precisa escutá-lo por várias e várias vezes. Aí domina aquele assunto. A pessoa não domina o assunto e quer falar sobre o assunto, não tem possibilidade. Vai tropeçar, vai falar besteira. Nós temos que nos alimentar. Amém? Usar a palavra de Deus, beber deste azeite, não porque vamos pregar, mas sim para nos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, transborda. Não tem jeito, transborda. Quando a gente está transbordando, a gente não vê a hora de ter uma oportunidade para falar de Jesus, porque está transbordando. Por menor que seja a oportunidade, palavra, porque está aqui cheio, a gente não consegue segurar. Está cheio, está transbordando, você já se alimentou e você precisa entregar, você precisa falar desse amor, aleluia, dessa palavra maravilhosa, desse Jesus maravilhoso, glória a Deus, dessa graça maravilhosa, dessa unção poderosa que nós recebemos através da palavra de Deus. Pode bater palmas e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então eu deixo essa palavra para meditação de todos vocês, no nome de Jesus, só para nível de entendimento. O capítulo 25, versículo 9, diz para nós: mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, e diante aos que vendei, e comprai para vós. Não tinha, vai ter vendedor de azeite aí depois da subida de Jesus, mas eu não quero ser um desses, de forma nenhuma. Amém? Por isso que eu estou vendendo agora. Aí o versículo 25, 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então a vigilância vem primeiro do que a oração. Primeiro vigia, depois ora. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quem está vigilante e em oração, ele não entra em tentação. Louvado seja Deus. Amém? Quem está vigilante está esperando o noivo, com o depósito cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Pode bater uma salva.